Olá, que bom contar com a sua companhia em mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo mais um nome nesse tabuleiro como pré-candidato a prefeito de Campos, o Fabrício Lírio, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Arnaldo. Obrigado a toda a equipe do programa. É muito bom a gente discutir com a sociedade, com a comunidade, propostas que vão ser debatidas e vão ser defendidas nesse pleito eleitoral de 2024. Fabrício, vou começar com uma pergunta porque só para justificá-la, né? Nós estamos num momento que começa a funilar já pré-candidaturas. Nós tivemos aí desistência, por exemplo, de dois nomes que estiveram aqui. O Jonathan Paes, que foi candidato a prefeito em 2020 e retirou, é pré-candidato a vereador agora pelo União Brasil, e o ex-prefeito Sérgio Mendes, que também era pré-candidato a prefeito, teve aqui, retirou sua pré-candidatura, vai coordenar a campanha ali do Cidadania com o PSDB, a federação, né? Diz até que essa federação vai caminhar junto com algum partido de oposição que vai ser definido lá na frente. O Rede em 2020, né, teve ali uma série de pré-candidatos, possíveis candidatos, e acabou retirando. Como que o Rede está se preparando para essa eleição que seu nome está no tabuleiro? Cada eleição é uma eleição. Aquele momento nós visualizamos que seria interessante a gente fazer o investimento, o crescimento na nominata de vereança. Hoje nós estamos percebendo que uma campanha majoritária ajuda a construir, ajuda a crescer, ajuda a desenvolver justamente a campanha de proporcional para vereadores. Nós estamos com a nominata mais forte, mais ativa e alguns puxadores de voto que vão ajudar a construir um coeficiente eleitoral que dê condição de vitória, condição de eleger de um a dois vereadores no na nossa federação, no nosso conjunto político. É isso que a gente está focado hoje. A campanha majoritária, ela teria, de certa forma, um crescimento, uma valorização, uma melhoria da votação dos próprios vereadores. Mas, Fabrício, em relação à questão da majoritária, o que te leva a esse desejo, então, né? Porque nós temos uma campanha que já começa a se definir com o prefeito que é candidato natural à reeleição e muitas pesquisas anteriores em ano pré-eleitoral o colocam como favorito. E algumas forças políticas também já começam a se posicionar. O que motiva você, enquanto pessoa, a se colocar nesse tabuleiro? A questão do prefeito já se colocar num favoritismo, eu acredito, e o grupo que a gente representa politicamente acredita que o momento que outras candidaturas vierem ao pleito, com certeza absoluta, esse recalque de votação, de percentual eleitoral dele, vai cair, vai diminuir, porque outras pessoas vão colocando propostas na rua e vão atraindo eleitores para que possam compactuar com as propostas que são defendidas. Eu particularmente acredito que o processo eleitoral ele é muito dinâmico. Se a gente for levar em consideração as questões abordadas com candidatos que saíram às vezes na frente e outros que acabaram vindo de trás e conseguiram ter êxito e vitória, a gente pode considerar a questão do ex-governador Wilson Witzel, o próprio Rafael Diniz, o próprio Lula, que foi candidato 4 vezes, né? Então, o fato de você estar começando uma campanha onde tem forças políticas ou lideranças políticas que se colocam à frente no pleito eleitoral, não significa que o ponto de chegada deles será à frente, né? Muitos deles vão ficar pelo caminho. Você aqui relatou que dois pré-candidatos já ficaram pelo caminho. Eu acho que muitos outros vão ficar pelo caminho. Eu sou nascido e criado na cidade, aqui eu cresci, aqui eu estudei, aqui eu gero minha renda, crio meus filhos e tenho a minha família. Eu tenho amor à minha cidade. Eu quero fazer o melhor para a minha cidade. E nesses anos de vida, de experiência que eu absorvi, eu acredito que eu tenho muito a colaborar. Eu faço parte de uma instituição, o Lions Clube Internacional, é uma instituição que presta serviço desinteressadamente para a nossa sociedade há muitos anos. Em Campos já tem mais de 60 anos, com mais de 110 anos no Brasil. Eu faço parte desse grupo há mais de 15. E eu acho que a gente aprende muita coisa no ato de servir. Eu vejo que muitos se colocam como pré-candidato, não preocupados em servir a população e preocupados em se servir do processo político eleitoral. Eu quero defender a minha população, eu quero defender os cidadãos da minha cidade, eu quero apresentar propostas que vão de encontro com a necessidade das pessoas, principalmente dos mais carentes. Campos, é uma cidade rica, mas que tem uma população muito pobre. Hoje a gente passa pelo comércio, você vê os comércios fechados, lojas fechadas, as ruas vazias. Isso é fruto de uma cidade empobrecida. Empobrecida porque não estão gerando emprego nem renda dentro da nossa cidade, empobrecida porque não estão distribuindo recursos da cidade
para os próprios moradores e munícipes. O dinheiro daqui não está ficando aqui. Então, eu acho isso que a gente precisa discutir. Trazer o dinheiro da cidade para a cidade, investir na nossa população, investir na educação, investir na aplicação de meios para que a população possa ter renda e gastar o dinheiro delas aqui mesmo. Seria um caminho para que a gente possa fazer o melhor para toda a população de Campos dos Goytacazes. Não estamos no momento ainda de discutir propostas, né? Mas podemos discutir temas. Você levantou um aí agora, por exemplo, que é a questão da circulação de renda local, movimentar a economia local. Quais são os principais temas, além desses, que você pretende trazer para o debate político se a sua pré-candidatura se confirmar como candidato a prefeito de Campos? Eu entendo que a gente precisa discutir a área da educação, que é uma área sempre assim carente. Hoje a gente tem aí, conforme relatos que a gente vê nos jornais, em torno de 10 mil RPAs contratados pela prefeitura, que de certa forma servem como massa de manobra política. Isso gera um custo anual em torno de 168 milhões de reais. Um custo de 168 milhões que sai do dinheiro do contribuinte para a contratação de mão de obra que serve na política como massa de manobra. Isso acho que é um tema que tem que ser discutido. Não que muitos RPAs não são úteis e necessários para o trabalho junto ao serviço público. São sim. Mas será que a gente precisa desse volume tão extenso a ponto que a gente tem que trocar a contratação de 10 mil RPAs em detrimento de se construir 168 creches? Né? Nós temos carência de creches no serviço público. Nós temos carência de escolas na área pública. Então, a gente aplica o recurso distribuindo para a contratação de uma mão de obra. Se a gente poderia, na verdade, investir em atendimento, crescimento, bem-estar e qualidade de vida para atendimento às nossas crianças, acho que isso é um tema importante a ser discutido. Outra coisa que a gente precisa analisar, o IPTU de Campos dos Goytacazes. Eu nunca vi um IPTU tão caro do Brasil. O IPTU de Campos, ele se equipara ao IPTU de São Paulo. Lá, o ticket médio de uma residência classe C, em torno de 84 metros quadrados, custa R$ 1.600. Aqui em Campos, a gente pode ver nas áreas de subúrbio, Guarulhos, Alphaville, Alphaville, qualquer residência tem um IPTU acima de R$ 1.500. Será que o IPTU de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, ela é equiparada ao mesmo valor do IPTU de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro, não desmerecendo a minha cidade? Eu acho que alguma coisa está errada nesses cálculos. O próprio índice de aumento, que saiu agora para o IPTU de 2024, São Paulo fez um reajuste de 4,3% e Campos fez um reajuste de 5,9%. Por que aqui se aplica um reajuste muito maior? Então, eu estou fazendo esses comparativos para que a gente tenha a oportunidade de analisar de que forma a gestão pública está tratando o seu munícipe, de que forma a gestão pública está tratando aquelas pessoas que estão lá na ponta, o morador daqui, o morador local, que tem uma casa para morar. Se você for partir para analisar hoje as próprias residências do Minha Casa Minha Vida, que os apartamentos têm em média 41,3 metros quadrados e as casas em média têm 40 metros. Isso é uma norma, né? A isenção de IPTU dessas casas, segundo a norma que está em vigor no município hoje, segundo a lei, seria até 40 metros. Então, muitas dessas casas vão pagar IPTU segundo a lei. Se o cidadão for lá fazer uma casinha de cachorro e o drone passar lá e fotografar a casinha de cachorro, aquela casa que tinha 40 metros vai passar a ter 41 metros. Então, por causa do cachorrinho que tem a sua casinha de cachorro, o prefeito vai poder passar a cobrar IPTU desse cidadão que ganhou como benefício uma casa da Minha Casa Minha Vida. É uma casa, de certa forma, doada. Um apartamento de 41,30 metros quadrados. Então, será que essa política está correta? Será que é isso que nós queremos? E aí você parte para relação do município, relação da gestão pública municipal com as próprias concessionárias públicas de água e esgoto. Você vê que às vezes a empresa aplica uma multa de água a um cidadão, um morador, o morador vai até a instituição reclamar, cobrar, pedir que seja feita uma reanálise, e você não vê o PROCON agindo em defesa da população. O PROCON tem mais de 200 colaboradores, tem mais de 200 funcionários. Por que eles não têm ali um balcão de atendimento para servir, para atender a população, para saber se aquela aplicação daquela multa, daquele valor cobrado está correto? Você vai lá para a Enel, a concessionária de energia, a empresa vai lá para o Ircuntói, ela não notifica
você dá uma vistoria prévia, que está lá no artigo 250 da Resolução 1000 da ANEO, que a empresa tem que notificar o usuário de uma vistoria prévia com o objetivo que o usuário da unidade consumidora acompanhe essa vistoria. Está lá na lei, mas não é cumprida. O cidadão, quando chega lá na Enel, a Enel diz que não tem jeito, que vai cortar a luz, obriga o cidadão a parcelar uma dívida que não existe. Cadê o PROCON? Cadê os órgãos de fiscalização para estar lá com um balcão de atendimento, para servir a população, para atender, para orientar, para esclarecer? Então, são coisas assim que a gente precisa discutir. Qual o tipo de trabalho, o tipo de atendimento, o que, que a gente quer do nosso município, o que, que a gente quer do gestor público, o que, que a gente quer do nosso prefeito. Né? Por isso que eu acho que a gente deve sim se colocar. Eu acho que todo aquele cidadão que tem a oportunidade deveria ser candidato pelo menos uma vez na vida. Eu já fui candidato outras vezes, estou vindo agora para a disputa majoritária, né? Se eu for, tiver o nome aprovado na convenção partidária, mas eu acredito que todo cidadão deveria conhecer como que é o processo político, como que é a política e como que as coisas realmente são feitas e desenvolvidas, porque fica mais fácil cobrar. Um povo que conhece o seu direito, ele sabe se libertar das amarras do poderoso, dos chefes, dos donos feudais. É isso que eu penso e eu acho que é por isso que a gente precisa trabalhar. Você citou que já teve outras experiências políticas, nas questões eleitorais. Conta um pouquinho pra gente desse histórico e o que que você tira de aprendizado desse histórico. O maior presente que eu ganhei nas eleições passadas foi aprender a lidar com as pessoas. Aprender a lidar com o cidadão é uma coisa essencial na vida pessoal e da vida política, mas principalmente na vida pessoal, porque a política passa, mas a vida pessoal é fruto daquilo que você constrói o dia a dia no seu viver, no seu conviver com as pessoas. Aprender a respeitar as pessoas, a entender as dificuldades, aprender a ouvi-las, aprender a oferecer uma porta de saída. Eu vejo muita gente oferece só uma porta de entrada, como é o que acontece nos programas sociais, né? Eu acho que muito fruto da ausência de desenvolvimento da nossa cidade está na dependência econômica dos programas sociais. Eu sou a favor dos programas sociais, tem muita gente que está fora do programa social e deveria estar, porque nós temos um CRAS ineficiente que não atende a população. É uma vergonha o cidadão ter que entrar na fila às 5 horas da manhã e sair de lá às 11 horas porque só teve 20 fichas. Você vai ali no CRAS de Uraí, no CRAS da Esplanada, outros tantos que tem na cidade, e você vai ver que isso que acontece em todos, basicamente. É uma vergonha o cidadão não conseguir nem ter o primeiro atendimento. Mas isso acontece. Por quê? Porque você tem 10 mil RPAs e eles não estão trabalhando. Né? Se eles estivessem trabalhando, com certeza, a gente teria resolvido essa questão de atendimento das pessoas para eles fazerem o primeiro cadastro do CAD único, que é a porta de entrada. Hoje, a porta de entrada para o assistencialismo, por assistência social, são os CRAs através do cadastro único, do CAD único. Então, a gente precisa refazer esse trabalho de assistência à sociedade, encontrar assim, uma porta de saída, gerar emprego e renda. Eu acredito que o cidadão aí não quer ficar dependente de programa social. Né? É aquela que tem casos que tem mãe solo. Onde tem uma mãe solo, que às vezes tem 2, 3 filhos, a mãe não tem quem deixar. É o que eu acabei de falar cedo. O dinheiro que poderia investir em uma creche, para poder gerar a condição da mãe deixar o filho na creche tempo integral para que ela possa ir trabalhar, não é aplicada às vezes numa mão de obra que não está trabalhando, não está prestando serviço. Então, o que precisa não é só um choque de ordem. Né? Às vezes eu vejo muito candidato falando assim, vamos dar um choque de ordem na gestão pública. Gente, peraí, choque de ordem? Não, você precisa dar ordem. Porque se você der ordem à gestão pública, você aplicar o recurso pautado, visando o que de melhor pode ser feito para a nossa sociedade, o que melhor pode ser feito para o cidadão, com certeza nós vamos arrumar meios de servir e atender com o dinheiro que tem. Campos é uma cidade rica, volto a dizer. Só o recurso, no meu ponto de vista pessoal, é mal aplicado, é mal investido. Né? Aí você precisa estar dentro dessa máquina pública, com uma boa equipe, uma boa gestão, para poder você procurar as melhores formas de aplicação desse dinheiro. Fabrício, qual a sua avaliação do governo Vladimir e quais os pontos você destacaria como positivo e negativo na gestão? Eu, com toda sinceridade, comparar o governo de Vladimir com o governo que antecedeu de Rafael Diniz, não tem comparação. O governo Rafael Diniz foi um dos piores governos que surgiram nos últimos tempos. Conseguiu até ser pior do que o de Sérgio Mendes. Não é bom na política a gente falar do governo de ninguém, nem falar da vida de ninguém. Eu acho que não é o caminho político. Né? A gente precisa aqui debater política, discutir política. Mas o que eu quero dizer é que qualquer prefeito que viesse posterior ao governo que Rafael Diniz fez para a cidade,
teria um governo bom, faria um bom governo. Por quê? Porque o governo foi muito ruim, né? Mas você vai me perguntar quais são as deficiências que existe no governo. O governo tem uma série de deficiências. A aplicação do recurso público na contratação irregular de pessoas de mão de obra é uma delas. Eu acho que você não pode gastar quase 200 milhões de reais, que dá na faixa de 8% do recurso do município, em contratação de mão de obra, que é um subemprego. A gente ser bem honesto, é um subemprego, os RPAs não têm seus direitos trabalhistas reconhecidos, e você acaba por ter as pessoas trabalhando por uma necessidade. E ele vai servir como massa de manobra política. Seria certo, seria correto, seria justo? No meu ponto de vista, não. Está servindo, sim, de massa de manobra para reeleger vereadores e criar um recall político para o prefeito. Eu acho que parte de um princípio muito ruim, você explorar a necessidade humana em troca de voto. Eu jamais faria isso, né? Eu acho, como o próprio Sérgio falou, o Sérgio Mendes falou numa mensagem dele, que seria importante que o governo contratasse mão de obra, concurso público. Eu acho que a gente tem que sim, tem que valorizar a mão de obra, a gente tem que ter concurso público, tem que valorizar o servidor público, que é a partir daí que você vai poder valorizar a prata da casa. Eu acho que o servidor público é a nossa prata da casa e ele precisa ser valorizado. Seria um primeiro caminho, é o que eu não vejo. Eu não vejo isso por quê? Não vejo porque eu tenho conhecidos e parentes que são servidores públicos, eles reclamam da ausência de reajuste salarial, né? Passaram 4 anos de Rafael sem reajuste, estão passando mais 4 anos do governo Vladimir sem reajuste. Me parece que deu um reajuste agora abaixo da inflação, muito pequeno e parcelado, acho que em 6 vezes, segundo, salvo engano, foi a informação que eu recebi. Quer dizer, o cuidado que ele tem com quem presta serviço à sociedade, à comunidade, é bom? Não, não, não é, é ruim. Então, se o trabalho, se aquilo que ele oferece ao trabalhador, que representa ele no ponto de atendimento, no balcão, é um trabalho ruim, fatalmente o trabalhador, a grande maioria trabalha insatisfeito, porque não vê valorizado, reconhecido o seu próprio trabalho. Acho que seria um ponto negativo. A gente parte para os prédios públicos e parte também para os hospitais, estão tudo abandonado. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros uns com os outros, né? Saúde pública em Campos é péssima. Horrível, não funciona. Se você vai ali marcar um atendimento médico naquele centro de referência que tem ali em frente ao posto na Voluntários da Pátria, no centro de referência de exame, você marca lá. Eu marquei há 2 anos atrás uma laparoscopia. Até hoje eu não fui chamado, até hoje eu não tive convocação, que eu sou usuário de Serviço Público de Saúde do SUS. Eu sou usuário do SUS. Eu não tenho plano de saúde. Eu sei o que a população sofre, eu sei o que a população passa, porque eu passo a mesma coisa. Porque eu sou usuário. Eu fui lá marcar, não fui atendido, não tive retorno, não foi feito exame. Se a gente não procura um meio de se tratar, aí você acaba não sendo atendido. Mas espera aí, é só isso? Não. Você vê uma obra do Ferreira que começou e até hoje não acabou, não teve recurso. Os 168 milhões que é aplicado para o RPA pode aplicar ali na recuperação do Ferreira Machado. Você vê a reforma da HGG, você vê todos os postos de saúde do município, a maioria caótico. Você vê lá o posto da Saldanha Marinho, posto de saúde, Sandu da Saldanha Marinho, pelo amor de Deus, o PU da Saldanha Marinho está com obra a tempo, o atendimento é péssimo, a qualidade de trabalho, a qualidade de ambiente que é fornecida aos trabalhadores que está lá é insalubre. Tem lá enfermeiro, médico, que fica lá confinado num cubículo que não tem ar, mofado. E você vai andar isso, você encontra isso só lá? Não, você encontra em muitos outros lugares. Você vai nas escolas municipais, das periferias da cidade, todas, em geral, estão com deficiência de manutenção, de reforma, de mão de obra. Então, como a gente fala pontos positivos de um governo, se você vê, em grande maioria, questões que precisam ser abordadas são questões primárias. Saúde, educação, é prioridade. Aí você vê o transporte. Muito se fala do transporte. O transporte público na cidade é ruim. É ruim, sim. O governo atual tentou procurar recurso de 500 bilhões para trocar a frota de ônibus da nossa cidade. Se ele utilizar esses 168 milhões, que eu estou falando lá desde o começo, para poder para poder comprar uma frota nova, ele compra a frota nova. Se 3 anos ele investiu 168 milhões mal aplicados, com pagamento de RPA, para troca de uma frota de ônibus integral, ele vai botar uma frota de ônibus integral nova, com ar-condicionado, com acessibilidade, resolver o problema do transporte público do município. Ah, Fabrício, qual seria a forma de resolver o transporte público do município? É fácil resolver? Não, não, não é fácil. Eu sei que algumas pessoas vêm, dizem que é tudo fácil, tudo se resolve fácil, só que não é assim, né? O serviço público é complexo, tem regulação própria, tem leis próprias,
E o que a gente precisa, na verdade, fazer? Adequar a realidade que se tem ao recurso que se pode gastar. Talvez o que se deva fazer é se escalonar e melhorando a qualidade do transporte público ano a ano. Porque a gente não pode levar 4 anos e no fim dos 4 anos dizer que vai resolver o problema do transporte público, que não vai. Não resolveu o problema do transporte, não resolveu o problema da saúde, da educação, não resolveu o problema do servidor público municipal, porque não teve valorização do seu trabalho nesses 4 anos de governo Vladimir. Vai resolver agora? Eu acho que não. Eu acho que agora é mais um engodo, é mais do mesmo chovendo no molhado. Então, acho que é isso que a gente precisa discutir dentro do processo eleitoral para a gente alertar a população. Eu sei que é difícil ver, mas a gente precisa fazer. O Rede Sustentabilidade é um partido vinculado muito à questão a questão Da ambiental, né? pauta A ambiental, pauta ambiental é a pauta principal do partido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Qual é a sua visão sobre política ambiental em Campos e o que você espera que possa ser feito para mudar, caso não seja uma avaliação positiva, como não foi nos outros pontos? A questão da pauta ambiental, que é uma coisa que é enraizada no nosso partido, vai ser tratada sim. Eu já venho tratando isso, já venho observando. Quando eu falo a questão do trato, da relação do governo municipal com as concessionárias de água e esgoto, nesse caso nós vamos voltar mais para a concessionária de água e esgoto, Água do Paraíba, eu vejo com muita preocupação. Aqui do Jardim Carioca tem uma estação de tratamento de esgoto. Essa estação de tratamento de esgoto, ela lança esgoto in natura no Rio Paraíba e lança esgoto in natura na Lagoa do Vigário. Toda vez que o sistema de captação deles explode porque não consegue tratar o volume suficiente, eles lançam esse excesso de esgoto através de uma língua negra, lá no Rio Paraíba. Eu já vi, eu já filmei, já representei no Ministério Público Isso pedindo é grave, solução. né? Isso é gravíssimo, né? Não é grave, não, isso é gravíssimo. Isso acontece também no Santa Helena e acontece lá na estação de tratamento de esgoto que tem ali na comunidade da Balheira, não, da Tiragosto, né? Tem uma estação ali. Agora, o pior disso tudo para mim é que eu tenho tido muita preocupação. Eu sou usuário, eu estou sempre em Lagoa de Cima, vou sempre em Lagoa de Cima, eu tenho uma casinha lá, né? E o esgoto que é colhido em Pernambuco são mais de 1.000 moradores. Todo o esgoto é lançado in natura na vala negra que cai lá em Lagoa de Cima, no espelho d'água. O espelho d'água que tem um córrego que deságua ali na porta do Yacht Clube de Lagoa de Cima, ele tem ali uma vala negra que recebe todo o esgoto in natura daquela comunidade, de mais de 1.000 pessoas. Todo mundo sabe disso, já foi dito, já foi pronunciado. Até hoje a Águas do Paraíba não se propôs a fazer uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, e a prefeitura tem ciência, já deveria ter cobrado da Águas do Paraíba que fizesse essa estação de tratamento de esgoto. Não faz. O esgoto é lançado in natura. Eu tenho filmagem, eu tenho reclamação, isso tudo que eu estou falando para você, eu já vi em loco. Eu já fui lá, já vi, já filmei. E uma vez esse esgoto lançado no espelho d'água, está contaminando a água. Não tem jeito. Ah, o volume de água é muito grande e o esgoto que é lançado para 1.000 pessoas não vai se diluir na água. É para isso? É esse o trato ambiental que a gente quer ter com a Lagoa de Cima, que é uma área banhista, que todo mundo vai passear, vai banhar, área de proteção ambiental permanente. Então, qual é a visão que a gente tem da área ambiental no município? Não é boa, é péssima, né? Porque são coisas simples que a gente deveria estar cobrando, o prefeito deveria estar cobrando, o próprio secretário de Meio Ambiente deveria estar cobrando, e não tá acompanhando, né? Às vezes a preocupação em cobrar, coagir e certas situações que ocorrem é grande. E pelo outro lado, você vê que com a Águas do Paraíba, por exemplo, é benevolência. Esses dias eu vi um termo de convênio que a prefeitura estaria fazendo junto à Águas do Paraíba para poder buscar umas ligações clandestinas de esgoto. Correto, tem que fazer mesmo, tem que procurar, mas deveria também exercer o artigo 175 da Constituição Federal, que diz que a renovação do contrato com a Águas do Paraíba acaba agora em 2026, não houvesse renovação, para que houvesse oportunidade de outras empresas participar do certame e oferecer propostas melhor para a comunidade. Propostas qual? Que reduzam o valor da água e esgoto, que é caríssimo também, né? Um pequeno comércio paga quase R$ 300, né? Eu acho muito caro. No Rio de Janeiro, você paga por 10 metros cúbicos, se eu não salvo engano, R$ 53.
53 de água e 53 de esgoto. Em Campos, acho que é 143, salvo engano. Então, quer dizer, são questões que a gente precisa tratar, precisa abordar, precisa estar discutindo. Onde não tem tratamento de esgoto, que tem fossa séptica, já deveriam ter feito a tubulação, canalização e tratamento de esgoto. Onde não tem, né? Onde já tem, deveria buscar para que as pessoas façam a ligação. Muitos lugares a ligação não é feita. Não é feita por quê? Porque a Águas do Paraíba não tem interesse. Uma das questões que se alega para que nos façam uma estação de tratamento de esgoto ali em Pernambuco, em Lagoa de Cima e Bitioca, por exemplo, é que a população não quer ligar. Mas espera aí, a população não quer ligar, aí o poder público não obriga a concessionária a construir a estação de tratamento de esgoto e continua lançando esgoto in natura no balancial hídrico, na lagoa, é isso? Não, ela tem que fazer a ET, tem que ligar todo mundo. É a questão de cada usuário, se vai pagar ou não a sua conta de água e esgoto, é uma coisa que tem que ser tratada já no segundo plano. Porque é dever da concessionária captar o esgoto e tratar. E é dever do cidadão usar água e pagar. Então nós estamos ao inverso. Eu não trato porque eu não recebo. Eu não pago porque eu não coleto. Então eu acho que o poder público ele tem como prioridade exercer o seu papel, exercer o seu poder. E o poder do poder público, o papel do poder público neste caso é coletar o esgoto, tratar o esgoto, devolver no manancial hídrico uma água limpa e tratada de qualidade para não contaminar a Lagoa de Cima, que é uma fonte que a gente tem de salvaguarda de uma necessidade de água potável. Seria um dos pontos que, entre todos os outros, que a gente poderia trabalhar e levantar sim. Fabrício, para a gente concluir nosso bate-papo, voltar a falar de política. E se você já foi candidato, você sabe que muitas vezes as composições são feitas por campos, mas existem Os campos, né? Rio, Brasília. Justamente, nacional, estadual, as executivas superiores, que acabam compondo com outros candidatos. Existe essa possibilidade no rede? Sim ou não? Por quê? Toda possibilidade de toda composição, claro que existe, né? O que a gente precisa construir é arte do que é possível fazer, né? Acho que nenhum político ele pode pensar única e exclusivamente em si próprio, seu processo, projeto pessoal ou ambições próprias. Ele tem que pensar no grupo, pensar no coletivo. Essas questões são discutidas. Eu faço parte da Federação Rede Pessoal. Em Campos eu presido o Partido Rede de Sustentabilidade, eu sou secretário estadual do partido também. Na verdade, eu represento a estadual no município. E tenho dialogado, sim, com meus companheiros de partido na estadual, também com o presidente estadual, o Fábio, que já mandou um vídeo em apoio. E a gente tem conversado também com a estadual do PSOL, com o Flávio Serafim, tenho conversado com a nacional, com a presidente Heloísa Helena, no sentido da gente construir uma estrutura política partidária viável, né? Agora, o que vai ser concluído após toda essa construção depende muito de fundo partidário, depende muito de investimento e depende muito de viabilidade política eleitoral, né? É claro que ninguém pode lançar um candidato que se demonstra totalmente inviável, né? Hoje em dia não se faz mais isso. Foi feito assim, o pessoal, por exemplo, lançou o Glaunessi, lá de Senilson, se eu não estou enganado, lá de Talcara, né? Lançou por 4, 5 candidaturas, até que uma hora ele ganhou a eleição, né? Mas Campos não é assim. Campos tem quase 500 mil habitantes, tem 350 mil eleitores, é uma cidade grande, importante, é a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, então a gente não pode tratar com esse olhar, a gente precisa ter assim, um olhar muito criterioso. E até porque se a gente visa crescer, desenvolver e construir, a gente precisa abrir a oportunidade de alianças e de diálogo. Aí vem a outra pergunta, quem vai estar bem lá na época das convenções partidárias? Eu não sei, né? A gente precisa, eu tenho uma meta, o partido tem a meta, o grupo tem a meta, né? De crescimento, de desenvolvimento. Agora, quem vai estar bem, a gente vai ver lá na frente, para a gente poder realmente definir. Porque às vezes não compensa a aliança, não vale a pena. Às vezes a aliança vai contaminar tanto o processo eleitoral daquilo que a gente vem defendendo, a gente perdeu a oportunidade de discutir com a sociedade aquilo que a gente entende melhor, aquilo que a gente vê com melhor. E aí você vai perder essa oportunidade de discutir o IPTU caro, discutir escola, creche para as crianças, discutir contratação de RPA, discutir atendimento ao consumidor pautado na defesa com as concessionárias de energia pública e de água, discutir a relação com o meio ambiente, tratamento do balanceamento hídrico.
em troca, às vezes, de uma composição partidária, isso vai ser visto lá na frente o que é mais viável. Eu, particularmente, eu entendo que é mais viável você discutir aquilo que você acredita. E eu acredito sim no resultado positivo, acredito que a pré-candidatura que a gente hoje está propondo é viável, é possível e tem toda a chance da gente assim fluir bem e desenvolver bem e fazer com que a população entenda, porque todo mundo está sofrendo com IPTU caro. Eu que estou aqui estou sofrendo com IPTU caro, você está, todos estão, todo mundo está sofrendo com uma água do Paraíba que cobra uma água cara e não entrega aquilo que se propõe a fazer. Todo mundo está cobrando, está insatisfeito com a concessionária de energia elétrica que lança uma multa e não usa os elementos apropriados que está dentro da lei, dentro da resolução 1000/21 da ANEEL. Então, quer dizer, é isso que a gente quer. Todo mundo está precisando de creche para as crianças. Nós vamos gastar 168 milhões de reais com pagamento de RPA ou vamos construir creche para colocar as crianças em tempo integral, né? Então, cada ponto desse que a gente levanta é que a gente precisa ver. Hoje, por exemplo, se a gente gastasse parte desses mesmos 168 milhões, que é pagos a 10 mil RPAs, uma parte dele para investir em microempreendedores, em microempresas, para poder gerar emprego e renda, as microempresas são as que mais geram emprego e renda no Brasil. Em Campos não é diferente. Se a gente usasse parte desse recurso para esse investimento, para crescimento, para desenvolvimento, com apoio, uma parceria até com o próprio Sebrae, a gente faria com que mais e mais pessoas trabalhassem por conta própria e conseguissem a porta de saída da dependência econômica e social e dos programas sociais. Acho que isso que precisa ser discutido nesse processo que aí está vindo pela frente. Só a título de colaboração, o prefeito que foi cassado, aquela busca rápida aqui enquanto você falava, foi o Geucimar Gonzaga, prefeito do PSOL por Itaocara, só para contribuir em relação ao nome. Fabrício, queria agradecer a você pela participação e desde já deixar o convite aberto lá na frente, passados os processos de convenção, confirmando seu nome como pré-candidato, você voltar aqui para a gente bater mais um papo, aí sim para falar de propostas. Não, eu que agradeço a oportunidade, eu acho importantíssimo a gente poder discutir aquilo que a gente acredita, entende e defende com a comunidade, com a sociedade, com as pessoas. Eu acho que o momento é isso mesmo, de cada um se expor e dar cara a tapa. E quem vai fazer essa avaliação final é a própria população, né? Eu me coloco à disposição, eu não sou o único, né? Todo partido tem vários pré-candidatos, eu sou mais um dos tantos pré-candidatos que existe no partido. E a gente fazendo uma boa construção, a gente consegue, quem sabe, fazer com que as pessoas acordem. Acordar por quê? Porque enquanto eles ficarem só dependentes da compra de voto, do recurso na reta final ou do emprego, ele não vai conseguir abrir a oportunidade para uma vida melhor, para um futuro melhor. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu criei meus filhos, então eu preciso que Campos dê certo. E eu estou fazendo a minha parte, estou dando a minha contribuição. Obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores e vamos fazer com que a gente possa contribuir com esse processo eleitoral e rezar para que as pessoas entendam e cumprem essa proposta de melhoria da nossa sociedade, da nossa comunidade. Muito obrigado a todos. Tá certo. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.